Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início ao primeiro dos 3 workshops, né, que a gente fará, então, dentro do projeto Moderniza Rugby SC. Hoje, né, com a participação do Nicolas Botós, do Desterro Rugby Clube. A gente vai iniciar, na verdade, com uma fala dos representantes da Confederação Brasileira de Rugby, que eu muito feliz aqui anuncio a parceria, né, o apoio da Confederação ao projeto. E então passo direto a palavra ao Gabriel e na sequência a Cris, que vão ter então as primeiras palavras no dia de hoje. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Só para facilitar, né, já que tem vários Gabriel, pode me chamar de Gabó, que fica mais fácil. Até todo mundo já conhece assim. Bom, eu não sei quem daqui eu ainda não conheço, mas acho que conheço boa parte dos presentes. Então, só dar as boa noite aí para todos. Para quem não me conhece, eu sou coordenador de treinamento e educação da CBRU. Estou no rugby aí há algum tempinho já. E, na verdade, eu queria só abrir agradecendo bastante essa parceria, né? Agradecendo todo o trabalho feito pelo pessoal do NEPGEM. Não sei se falei certo, mas e em especial a Magá também, né, que vem desde o início aí buscando essa parceria, buscando, então, muito de uma iniciativa de querer ver o rugby melhor, né, e então agradecer bastante também a Magá. E para nós da Confederação, só assim, eu falei para o pessoal que veio numa hora excelente, porque a gente está naquele momento de reconstrução do rugby nacional, reconstrução dos clubes aí nesse processo todo de pandemia, e hoje é um gargalo grande a questão de gestão, de melhores estruturas, enfim, clubes mais bem organizados. Então, vem numa excelente hora essa iniciativa e espero que todo mundo aproveite ao máximo e que sirva para deixar o nosso rugby cada vez mais forte. Então, da minha parte é isso, só agradecer de novo. E eu vou passar a palavra para a Cris, para quem acho que todo mundo conhece, até mais do que me conhecem, mas a Cris, uma lenda viva aí do rugby nacional, e que hoje é um braço nosso na região sul. Então, enfim, acho que ela está naquele processo de transição de carreira que começa a levar o que a gente espera que todo mundo faça do rugby, né? Ela está devolvendo para o rugby muito do que eu sei que o rugby deu para ela. Então, Cris, antes de nada aí, obrigado pelo apoio. Segue que a palavra é sua. Então, boa noite, pessoal. É isso, eu sou a Cris Futuro. Enfim, tô aí no rugby há uma boa caminhada, né? Já tenho aí, já fiz carreira, já desfiz e agora estou mudando de posto, né? De chapéu. E bom, é bem o que o Gabó falou, né? Veio em ótima hora, então a gente da CBRU super agradece. Essa parceria está vindo assim para fortalecer demais e realmente os clubes, principalmente da região sul, né, principalmente Santa Catarina, precisa muito. Eu acho que é muito importante esse projeto de vocês. Eles precisam realmente, são clubes que precisam realmente reestruturar ou estruturar, no caso, tem alguns clubes que ainda precisam existir, né, que estão ainda caminhando e tudo. Então, assim, para nós da CBRU, isso é importante para poder estar no mapa, né? Para a gente poder colocar nos projetos, né? Esses clubes precisam estar organizados, porque senão não tem como, a gente não consegue colocá-los nos projetos, não consegue colocar eles inscritos em todos os, enfim,
as situações que a própria CBRU cria, né, de jogos, campeonatos e outros projetos infantis e tudo mais. Então, é muito importante, veio em ótima hora, e eu espero, sinceramente, eu como agora, né, dentro da CBRU, da parte de desenvolvimento, e agora como um braço aqui no Sul, principalmente em Santa Catarina, cara, estou aqui para ajudar vocês, eu estou aqui para não só representar a CBRU, mas também representar o rugby em si. Então, no que eu puder ajudar, no que eu puder devolver, no que eu puder passar para vocês, é para isso que a gente está, né? Para a gente fazer o rugby andar para frente. E, bom, espero sinceramente que os clubes consigam aproveitar ao máximo todo o material que vocês têm para passar, porque é realmente importante, né? E é algo que, poxa, sinceramente, que clube que não gostaria de estar nessa situação, né? De, pô, ter todo esse material e de graça para poder estruturar o clube pós-pandemia, sendo que não só o rugby, mas todos os esportes que são amadores ou semi-amadores ou semi-profissionais, não sei como chamar, mas, né, tão desestruturados, tiveram uma queda muito grande. Então, é muito importante, muito bom e muito legal. E obrigada por ter vocês aqui como parceiros para poder ajudar nessa parte, porque é algo que eu garanto que para os clubes está sendo difícil, né? Para todo mundo está sendo muito difícil. Então, bora todo mundo aproveitar, né, pessoal? E é isso. Muito obrigada pela palavra. E fico aqui, se tudo der certo, fico aqui até o final com vocês. Então, muito obrigado, Gabó e Cris, pelas palavras. De novo, fico muito feliz, muito satisfeito poder contar com vocês, com o apoio da Confederação Brasileira de Rugby nesse projeto, né? Vocês terem comprado a nossa ideia, né? E espero que a gente possa satisfazer também né, os interesses de vocês aqui, né, com a formação dos gestores, né, dos clubes aqui de Santa Catarina e agora também, de certa forma, contemplando os clubes do Rio Grande do Sul e Paraná. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel, sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu trabalho com a disciplina de Gestão do Esporte no curso de graduação em bacharelado em Educação Física e sou coordenador do Núcleo de Estudo em Gestão e Marketing Esportivo, o NEPGEM. O NEPGEM, para quem não conhece, é um programa de extensão universitária e dentro das nossas ações a gente tem essa ação que se chama Hub SC de Inovação no Esporte. Só contextualizando, né, um pouquinho a todos vocês, todo ano, todo semestre, a gente disponibiliza um formulário para coleta de demandas de organizações esportivas relacionadas, então, à gestão e marketing esportivo. E esse ano a gente recebeu uma demanda do Desterro Rugby Clube, né? Inicialmente era uma demanda muito pontual relativa à captação de recursos e após algumas reuniões a gente acabou vendo que, na verdade, essa demanda era um pouquinho mais ampla e anterior até à captação de recursos, né? E ainda mais que essa demanda ela não era exclusiva do Desterro, mas talvez de mais clubes aqui de Santa Catarina. E por isso, então, né, até agradeço os representantes do Desterro por terem aberto essa possibilidade da gente expandir o projeto aos demais clubes aqui de Santa Catarina e depois também aos clubes do Rio Grande do Sul e Paraná. Então, só explicando um pouquinho mais como vai funcionar o nosso encontro de hoje, o workshop, né? No primeiro momento, a gente vai ter uma palestra, vai ser conduzida, então, pelo Nicolas, e depois ele vai se apresentar melhor, né, que vai falar, então, sobre os aspectos legais da criação de associações esportivas e tudo que é relacionado, né, essas questões mais legais e burocráticas, tá? Após a fala dele, ele vai propor uma atividade mais prática, então a gente vai tentar dividir vocês aqui em salas paralelas,
tá? A gente, dependendo do número de pessoas que estiverem aqui presentes, a gente vai dividir em 2, 3 ou até 4 salas, tá? Para discussão e realização da atividade. Na sequência, cada grupo vai apresentar rapidamente, né, a solução que chegou. E num terceiro momento, então a gente vai, o João, né, se quiser até te apresentar depois, João, vai propor uma atividade para uma discussão final e para que a gente possa tirar eventuais dúvidas, tá? Fica à vontade, João, para te apresentar. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou bolsista do NPGEM, estou atuando bastante nesse projeto do Hub, e também eu sou estagiário na Sportistics, que é uma startup de tecnologia que leva tecnologia para transmissão e para criação de conteúdo no esporte, basicamente, né? Então, falando mais um pouco sobre o que a gente vai fazer depois, só uma pergunta para colocar uma palavra sobre o principal insight que teve na discussão do estudo de caso, que a gente debateu, para gerar uma nuvem de palavras para a gente poder debater em cima disso depois, só para ter uma discussão final, todo mundo. Perfeito. Gabó também teria um adendo. Quer falar, Gabó? Do sorteio? Isso. Não, na verdade, pessoal, é só enfim, uma lembrança. Mas a gente acaba de chegar algumas bolinhas da Gilbert, daquelas mini bolas, que de um lado é Yaras, do outro lado é Tupis. E eu falei pro Gabriel que se quisesse sortear uma em cada encontro aí pro pessoal que participa também, para ser um plus aí para todo mundo que tá aqui, que ele podia contar com isso. Então, já deixo aqui a mini bola, depois só me avisa quem ganhou, porque eu não vou poder ficar até o final, que eu tenho que dar treino. Mas é Tranquilo. isso, só um plus aí pro encontro, mas, enfim, um mimo. É só para quem ficar até o final, né, Gabó? Só para quem ficar até o final. Ah, tá. Boa. E também, né, a gente lançou ontem, acho que foi anteontem, não me lembro, o sistema de gamificação, né, do nosso projeto. Então, a gente tem alguns critérios, né, de assiduidade, presença aqui, né, permanência até o final do encontro, realização da avaliação de cada um dos workshops, que eu acho que é algo fundamental, é muito importante para a gente, né, esse feedback. Então, é também um incentivo aí, vocês, acho que todo mundo aqui, né, envolvido com esporte gosta de competir, né, e essa acho que é uma competição saudável, muito boa, e é mais um plus, né, do nosso projeto, tá? Pessoal, alguém teria alguma dúvida com relação aos nossos encontros? Fiquem bem à vontade para tirar as dúvidas nesse momento, enquanto a gente aguarda o Nicolas. Só tenho mais um adendo para o pessoal colocar no chat ali o nome e a entidade que participa e o estado, por favor. O nome do time, o estado da cidade. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Inclusive, né, se alguém aqui ainda não assistiu ao kickoff do projeto, né, fica à vontade para assistir, está disponível no YouTube, né, através do link, tá? Então, só pedir o link ali no nosso grupo, a gente pode disponibilizar novamente o link. E acho que é bem interessante, né, assistir até para entender um pouquinho mais o referencial teórico que embasa todos os conteúdos dos próximos workshops. E se quiserem tirar qualquer dúvida, a professora Sabrina Furtado está aí presente também no dia de hoje para participar do workshop, tá bom? Bom, Aí vou ela. aproveitar, deixa eu me apresentar aqui, então. Boa noite para todos. Eu sou a Sabrina, então, faço parte do NPGEM, tive a honra aí de ser convidada para fazer parte do projeto
e também para estar ministrando a fala inicial aí do Kickoff sobre essa teoria da modernização em entidades esportivas. E só para contextualizar um pouco do meu trabalho, esse projeto faz parte da minha tese de doutorado, onde eu estou estudando justamente, né, esse processo de modernização nas confederações esportivas em todo o território nacional. E veio a calhar também com o projeto do NEPGEM, com o rugby, e justamente tangenciando essas temáticas com as quais eu trabalho aí durante toda a minha trajetória acadêmica e profissional. Então, eu estive atuando como professora na UDESC também, e junto a federações esportivas, confederações. Então, tenho discutido muito essa questão da gestão esportiva, né, da governança dentro das instituições esportivas, e agora, mais especificamente, a questão da modernização. Então, agradeço ao professor Gabriel pelo convite, né, e estendo a todo o NEPG esse convite para estar fazendo parte. E como o Gabriel colocou, estou à disposição para tirar qualquer dúvidas, para discutir, para conversar sobre a temática, tanto, né, sobre a fala inicial lá no Kickoff, quanto sobre os workshops também nas diferentes áreas, né, da gestão dos clubes. Eu vou estar tentando acompanhar sempre os workshops para estar aqui também conversando, discutindo e com certeza aprendendo também com vocês aí, com esse ambiente do rugby, que particularmente é novo para mim, né? Mas que eu já percebi aí que tem bastante a agregar na teoria para minha tese também. Então, obrigada, Magá, por fazer essa ponte extremamente importante, extremamente valiosa, né? Quem trabalha com pesquisa sabe que às vezes é difícil chegar nos clubes, é difícil chegar nos gestores, e ter presente aqui esse número de gestores, esse número de pessoas envolvidas com o rugby diariamente nos clubes é muito importante para a área da gestão do esporte no país, falando no ambiente nacional, né? Então, parabéns por conseguirem angariar todas essas pessoas, parabéns aí pela parceria com a CBRU também, que é extremamente importante. Valeu. Obrigado, Sabrina. Bom, quem não conseguiu se apresentar hoje, a gente vai ter ainda outras oportunidades. Inclusive, né, o nosso último encontro está previsto para ser um encontro presencial. Então, quem tiver a disponibilidade de se deslocar até Florianópolis, quem é de fora, né, obviamente, a gente vai fazer esse último encontro de forma presencial. Quem não puder, né, acompanhar de forma presencial, a gente vai tentar dar um jeito também de transmitir esse encontro. E a ideia é que nesse último encontro a gente apresente os resultados do que foi desenvolvido por vocês nesses workshops, tá bom? Nicolas chegou aqui. Nicolas, eu te apresentei já brevemente, né, anteriormente, mas eu deixei para se apresentar melhor, né, durante a tua apresentação, tá bom? Obrigado. Já começo bem à pedindo vontade. desculpas, mas vida de advogado, às vezes, ela traz umas peças assim, e eu tive ontem, na verdade, né, um comunicado de um cliente meu que tinha um julgamento agora, e eu tive que fazer essa defesa do processo disciplinar agora às 19h, acabou, já consegui vir para cá, mas acho que deu tudo certo. Sem mais delongas, eu vou iniciar aqui a apresentação, a gente vai conversando e aí, quem ainda não me conhece, eu já vi que tem algumas pessoas, alguns rostos conhecidos aqui. Deixa eu só iniciar aqui, só um minutinho. Não, aí visualizar. Pronto. Todos veem bem a apresentação? Sim, perfeito. Tá bom. Sim. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Nicolas Salvador Botós. Dizem que eu joguei um pouco rugby aí, alguma coisa. Fui um jogador no máximo esforçado, e olhe lá, né, no Desterro. Estava na época, inclusive na faculdade, me formei em Direito, sou advogado, e desde então venho ajudando o clube, principalmente nessa parte mais de regularização e de formalidade, né, do Desterro. Desde 2005, mais ou menos, eu acabo prestando essa consultoria para o clube.
tenho uma pós-graduação no MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Estou terminando agora também, já entreguei todos os trabalhos, o encerramento é agora no início de agosto, no curso de Gestão de Futebol, que é dado pela CBF Academy, que aí é mais voltado para o futebol, mas também trabalha muito essa parte, né, de gestão no esporte. Eu participo de vários tribunais jurisdesportivos, são tribunais disciplinares, né? Então, estava agora no julgamento no Tribunal do Futebol, eu sou advogado, faço parte da Procuradoria da Liga Nacional de Futsal, participo do Tribunal do STJD do Judô, sou presidente do STJD do basquete, participo do STJD do paraquedismo também, então, assim, cada modalidade tem o seu tribunal, né? Do rugby, curiosamente, só participei como advogado de defesa de um atleta do Desterro em um momento específico, mas não participei ainda como membro. Fui presidente da Federação Catarinense de Rugby por um período bastante curto, no momento que a federação precisava de uma reorganização, e depois eu assumi um cargo público que me tornou incompatível com a função. Fui vice-presidente, diretor jurídico e diretor administrativo do Figueirense Futebol Clube. Sou conselheiro hoje do Desterro. Eu não coloquei aqui, mas fui também, nessa área mais esportiva, consultor jurídico da antiga, né, extinta aqui no estado, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Também consultor jurídico da FEISPORT, que é a Fundação Catarinense de Esporte. E eu fui vice-presidente do TJD catarinense aqui, que é um TJD exclusivo das competições estaduais, né, que ainda não tem o rugby, mas com certeza no futuro próximo vai ter, né, de JASC, joguinhos, quem já foi atleta de outras modalidades aqui no estado, com certeza já participou. Então, vamos falar um pouquinho sobre as associações esportivas, que é o foco hoje, né, do nosso bate-papo. Quando vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, tem a ferramenta aqui para levantar a mão. Eu prefiro que faça na hora, acho que fica mais fácil para a gente ir organizando e respondendo as perguntas que vocês tenham. Então, as associações são pessoas jurídicas de direito privado, elas têm basicamente regulação pelo Código Civil, né? O artigo 44 ela traz essa natureza, né? Então, pessoas jurídicas de direito privado. A Constituição ela traz a autonomia dessas entidades, então elas se autorregulam dentro, obviamente, da legislação brasileira, não pode ter nenhum motivo ilegal ou irregular, né? E se eu estiver olhando meio torto para vocês, não achem estranho, é porque eu estou com duas telas, então talvez isso dê um pouquinho aí uma diferença, né, no meu campo de visão. As associações são uma união de pessoas que se organizam, né, para fins não econômicos, então a associação ela tem por origem a finalidade não econômica, né, ela traz ali no artigo 53 a 61 onde o Código Civil ele traz todas as particularidades das associações, é um capítulo específico, né? A legislação básica das associações, né? O Código Civil, como dito, né? E algo que vocês precisam conhecer, quem pretende fazer qualquer tipo de parceria com a administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, você precisa conhecer essa lei, que é a Lei 13.019 de 2014. Tá? Essa é a lei que regula toda a relação entre governo, vamos dizer assim, né, independente da sua esfera, governo e as associações da sociedade civil, entre elas as associações e, obviamente, os clubes de rugby. Tá? Então, essa é a lei-chave para que você saiba toda a burocracia que você hoje fazer uma parceria com o poder público e com recursos públicos. Tá? Essa lei ela veio no momento onde havia, de fato, uma certa facilidade extrema entre, principalmente, ONGs receberem recursos públicos. Eu acredito, né, que quem acompanhou o noticiário, né, antes de 2014 vai lembrar de vários casos, vários escândalos onde, né, o dinheiro era repassado sem muito compromisso e sem muita cobrança, e a lei ela vem, então, nesse sentido, para evitar isso. De fato, ela é bastante complexa, né? Mesmo para quem é advogado, se não atua no meio, tem uma certa dificuldade, mas vale a pena vocês
vocês acompanharem. Só um minutinho, gente. Perdão, gente, voltando aqui, só fui desligar. Voltando à nossa linha de raciocínio, então, opa, passei uma a mais. Por onde começar? Então, decidimos fazer aí uma associação esportiva, um clube de rugby. Como é que nós começamos? Primeiro, quantas pessoas precisam ter, né? Obviamente, para um clube de rugby, você precisa ter pelo menos um time, né? Mas, para montar uma associação esportiva, não há um número mínimo nem um número máximo de pessoas. Obviamente que união de pessoas, elas significa que você precisa ter mais de uma. Você não pode montar uma associação com uma pessoa só, né? E você tem ali uma série de funções que são exigidas, né? Um conselho administrativo, um conselho fiscal, pelo menos, onde ensejam ali que vocês precisam pelo menos de 5 a 7 pessoas para que você consiga ter toda essa organização bem montada, tá? É preciso dizer uma coisa: as associações esportivas, as associações em geral, elas são pessoas sem fins lucrativos. Isso não quer dizer que elas não possam ter uma atividade econômica, tá? E isso é muito presente no esporte e no futebol, né? Os clubes, a associação, eles não têm finalidade econômica, mas, obviamente, o futebol ele gera e movimenta milhões, né? A venda de um atleta é uma atividade econômica do futebol. A finalidade econômica ela é definida quando você analisa para onde vai esse dinheiro. Você finalizou o mês, organizou, você teve ali um saldo positivo na conta. Se você não tem finalidade econômica, esse valor ele tem que ser obrigatoriamente reinvestido no negócio e ali ficar ali dentro da associação para manter a sua atividade. Óbvio, você pode pagar os fornecedores, né? Você pode ter contratações, mas você não pode fazer a divisão de lucro. Então, basicamente, a finalidade econômica ela é definida pelo destino do dinheiro, e não necessariamente se você tem uma atividade econômica ou não. Ou seja, os clubes podem constituir uma lojinha, pode ter ali venda de alguma coisa, de camisa, de bottom, de um terceiro tempo, né, de chopp, de alimentação. Isso não é proibido que a associação faça isso. Ela só não pode, no final, dividir o que ganhou entre os seus associados, né? Que aí ele perderia essa questão da finalidade econômica. Tá? Documentação básica para o registro, né? Então, o mínimo que você vai precisar preparar, né? Um edital de convocação, né? Você precisa chamar a comunidade, chamar as pessoas para que você monte e faça uma assembleia para montar essa associação. Você vai precisar, né? Nessa reunião, ter uma ata, você vai escrever uma ata, né? Relatando o que de fato aconteceu e como foi a montagem, né, dessa assembleia, dessa associação. O estatuto da associação, que tem uma regra definida pelo Código Civil, que nós vamos tratar um pouquinho mais adiante, e um requerimento que é endereçado ao cartório, né, pedindo o registro dessa associação. Eu coloco aqui como importante, né, você verificar a lista no cartório de preferência, porque há pequenas diferenças aí na formalidade de cartório para cartório, né? Eu peguei aqui como um exemplo o cartório que a gente utiliza no Desterro e na Fecaru, que é o cartório Faria, aqui de Florianópolis, quem é daqui conhece, tá? Eu vou abrir e vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, vocês estão conseguindo enxergar a página? Só alguém me responde. Sim? Tá. Então, aqui você tem, nesse site aqui, né, nesse do cartório Faria, você tem aqui todos os documentos necessários. Então, o primeiro é para registro, né, que é o que eu falei, para você criar a associação, né? Então, aqui ele traz as duas vias na íntegra do estatuto, rubricado, tem cartórios que não exigem duas vias originais, né? Ele faz uma cópia na hora, enfim, então cada cartório muda um pouquinho, tá? Isso é importante, eu coloco ali um pouco mais à frente, mas já vou frisar agora. Os estatutos e as atas de fundação, elas têm que ser obrigatoriamente rubricadas por um advogado. Isso é uma exigência legal. Então, você vai ter que
ou contratar, ou ter um advogado ali, né, dentro dos seus membros para fazer esse registro, tá? Relação dos membros fundadores, isso vai na própria ata, sem problema algum, né, com nome, com CEP, né? No corpo da ata ali mencionar o período do mandato, isso também é uma questão do próprio estatuto que você vai ter que organizar. A lista de presença, obviamente, você precisa comprovar quem participou, né, dessa associação, né? E aqui traz as questões que o estatuto exige, né? E isso a gente vai tratar um pouquinho mais à frente ali, né? Então aqui você tem vários, eu trouxe só para vocês verem como funciona, né? E várias formas e vários tipos de ata que você tem documentação e necessidades específicas. Alguma dúvida até então? Então vamos seguir. Como eu falei, né, o Estatuto ele tem algumas particularidades, algumas necessidades, estão previstas no artigo 54 a 61 do Código Civil, né? Como eu falei também, né, deve conter a assinatura de um advogado, né? E fazendo o estatuto, fazendo o registro, quando você recebe ali a confirmação que a sua associação ela foi de fato registrada e para fins legais ela já existe, você depois precisa fazer esse registro também na Receita Federal, que aí vai lhe fornecer um CNPJ. Deixo como dica também, contratar um contador, um bom contador, resolve muitos problemas para a associação, inclusive essa parte mais burocrática de registro junto à Receita, tá? Falando especificamente sobre o estatuto, vou abrir também aqui para vocês verem, tá? Então, artigo 54, está logo aqui no início, né? Ele traz aqui algumas necessidades. Então, o estatuto conterá a denominação, que é o nome da associação, né? Você precisa dar um nome para a associação. A finalidade dela, no caso de um clube de rugby, vai ser a prática, né, do esporte. A sede da associação pode ser o endereço de um dos membros, né? A gente tem aí o endereço da Federação Catarinense de Rugby até hoje, né, na residência de um atleta que tenho certeza que todos que gostam de rugby conhecem, que é o Ige, né? Dispensa comentários, e até hoje a sede da FECARU está lá na casa dele. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, que é como que você consegue se associar, a demissão, ela é, na verdade, no seguinte sentido, se ele foi eleito para a diretoria, como que é feita, né? É chamado aqui de demissão, mas no caso, né, de destituição, por exemplo, se vai ter um processo, se vai passar por uma comissão de ética, enfim, né? Como vai ser feita essa questão, e a exclusão, obviamente, né, a retirada dele da associação por alguma infração, alguma penalidade que diz respeito exatamente ao terceiro, que são os direitos e deveres dos associados, aquilo que eles precisam fazer e aquilo que eles podem fazer, né? Essa é a grande diferença, né, entre direitos e deveres. As fontes de recursos para sua manutenção, essa é uma formalidade que basicamente se torna letra morta. Fonte de recurso, né, ela pode variar ao longo do tempo, então, né, não quer dizer que se você não colocar todas as fontes, você não pode buscar outras, tá? Não é isso, mas é algo que ainda exige, algo que com certeza numa atualização vai acabar caindo. As fontes de recursos para manutenção, basicamente, né, hoje de um clube de rugby, os próprios associados que vão contribuir e patrocínios com a iniciativa privada e projetos incentivados com o poder público, né? São basicamente essas três fontes, não tem muito como fugir disso hoje no cenário do rugby, né? 5, modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, né? Deliberativos, como eu falei, há ali uma certa autonomia dada pela Constituição para as associações, então os associados regulam as suas condições ali de funcionamento desses órgãos, né? E aí você delimita isso no estatuto. As condições para alteração das disposições estatutárias para dissolução. É importante ressaltar que tem um mínimo que o próprio Código Civil traz, nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Forma de gestão administrativa e de aprovação das contas, que também, de novo, volta àquela questão da autonomia, mas essa autonomia sempre é relativa, então você tem que analisar algumas questões, por exemplo,
para obtenção de recursos públicos, você tem ali uma regra mínima que você tem que cumprir, em específico com relação à aprovação de contas, e aí cada edital ele traz uma forma, você tem que analisar esse edital e cumprir isso para poder continuar a estar apto a receber esses recursos públicos, né? Artigo 55, né, todos os associados têm que ter direitos iguais, mas, obviamente, pode ter categorias com vantagens especiais. Então, você pode ter dentro, né, de um estatuto um sócio fundador, que ele tem uma garantia, e um sócio contribuinte, que tem outra, um sócio atleta, que tem outra, um sócio torcedor, uma terceira, uma quarta. Então, enfim, você pode fazer essas distinções, mas dentro dessas categorias, você não pode dar privilégios. Então, todos os sócios fundadores têm os mesmos direitos, os mesmos deveres e assim por diante. Qualidade sócia intransmissível, né? Exceto se tiver uma disposição em contrário, então um artigo totalmente desnecessário, porque não faz sentido, né, trazer algo que pode ser alterado pelo estatuto. Exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, aquela questão que eu trouxe, né, do processo que você tem que ter, né, isso também é garantido pela Constituição, a ampla defesa e o contraditório. Então, mesmo em processos internos, né, voltamos à questão daquela autonomia relativa, né, que a Constituição nos dá, mas ela também traz outros artigos que trazem essas necessidades de que você cumpra, né, e nesse caso ali a ampla defesa e o contraditório. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. Então, esse é um caso, né, que você tenha, por exemplo, um presidente que foi eleito, né, ele não pode ser impedido de exercer a sua função estatutária, né, a não ser que ali tenha uma previsão específica, por exemplo, que o presidente não pode ser atleta e aí ele não vai poder jogar sendo associado, né, um exemplo, né? Mas, enfim, esse também é um artigo um pouco necessário. Aí a gente vem aqui em algumas considerações que precisam ser feitas, né, de competências que precisam constar no estatuto, embora não estejam naquele artigo ali em cima. Né, competências privativas da Assembleia Geral, que é a destituição dos administradores e alteração estatutária, não pode ser feita por conselho deliberativo, tá? Tem que ser a Assembleia Geral, tem que trazer para discussão todos os associados, tá? E aqui você, como eu falei, né, você tem ali algumas particularidades que também tem que estar no estatuto, né? Então tem que ter uma assembleia especificamente convocada para esse fim. Então, no edital, quando você vai chamar um edital para alteração estatutária, você tem que colocar lá que um dos motivos, né, daquele edital, daquela reunião, é fazer uma alteração estatutária. Tá? Não precisa necessariamente já dizer qual é a alteração, embora seja bom, né, que você faça isso, mas não precisa exatamente dizer o que é. Pode fazer reunião de alteração estatutária com outros motivos, por exemplo, uma eleição e posse de uma associação? Pode fazer, não tem problema. A reunião, a assembleia realizada, ela não precisa ser exclusiva para alteração estatutária. Apenas você não pode fazer uma alteração estatutária de surpresa, né? Os associados têm que saber que entre todos os assuntos tem ali a alteração estatutária. Não pode, digamos, ser uma parte dos assuntos gerais que toda a Assembleia tem, né? Então, você tem que ter um tópico específico para essa alteração, tá? O quórum é estabelecido pelo Estatuto, aí você diz, né, se você quiser fazer 1/5, 2/3, maioria absoluta, maioria simples, aí, né, depende da organização de cada associação. Formas de convocação dos órgãos, né? Então, você tem aqui, né, um mínimo, né, de 1/5 dos associados, né? Então, pelo menos 1/5 dos associados podem convocar uma assembleia ou uma reunião de conselho deliberativo. O artigo 61 trata da dissolução, né, da associação. Como a associação ela não tem essa finalidade econômica, né, o que acontece em geral, né? Você acaba deixando o patrimônio ou para uma outra entidade, né, do mesmo fim, uma outra associação, ou, se for omisso o estatuto, né, você acaba deixando para a administração pública, né, seja ela municipal, federal ou estadual,
né, que tenham também fins idênticos ou semelhantes, e aí você acaba pegando uma fundação de esportes, por exemplo, né, no caso de associações que têm patrimônio, que têm algum recurso em caixa. Tá? Os parágrafos aqui são explicações, eu não vou nem entrar muito nisso, até para a gente não ficar muito nesse tema, que é só passar um pouco por cima, obviamente. Fazer um estatuto, ele demanda um trabalho de um advogado, né? E aí voltamos, né, à sugestão anterior, ele vai precisar assinar, obviamente que se ele puder fazer, né, melhor ainda. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo? Bom, formalização dos atos. Fizeram toda aquela parte, né, inicial, mandaram para o registro, a associação está formada. Toda ata, toda reunião que precisa que é feita, em geral, você faz uma ata, você faz um resumo do que aconteceu. Toda ata ela pode ser registrada, se você for organizado, se você tiver toda, né, esse interesse de manter essas decisões sempre bem vivas, né, na cabeça de todos e na memória, e trazer ali o registro, né, dessa ata no cartório, você pode. Tá? Não é obrigatório que você registre todas as atas. Tá? E poucas associações acabam fazendo isso. Tá? A maioria ficam para consumo interno, você cria ali um livro-ata, enfim, mas não necessariamente você registra todas. Tá? Entretanto, toda deliberação que exija conhecimento para o poder público, ou seja, que você precise apresentar para fazer, por exemplo, um projeto incentivado, que você precisa levar na Receita Federal, ou que você precisa fazer uma inscrição municipal ou estadual junto a algum órgão competente, essa ata, obrigatoriamente, ela precisa estar registrada no cartório. Tá? Então, você precisa verificar qual é a modalidade dessa ata, de novo, lá naquele site lá que eu apresentei para vocês. Né? Depois essa apresentação vai ficar, então, né, vocês podem conferir e verificar ali todos os tipos, né, de ata, né? E algumas, obrigatoriamente também, né, eleição de dirigentes, renúncias e alterações estatutárias, elas são obrigatórias o seu registro para que tenha efeito legal, que ela produz efeito legal. Tá? Somente o registro da ata produz efeito legal. Eleger um presidente e não registrar a ata só gera efeitos entre os associados. Você até consegue ter alguma discussão jurídica, enfim, dos atos praticados entre os associados, mas você não vai conseguir alterar o responsável legal na Receita Federal, você não vai conseguir alterar o responsável legal junto às instituições financeiras, aos bancos, né? Se a associação já tiver conta, já tiver essa estrutura, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de projeto, seja de lei de incentivo, seja de qualquer outro tipo de benefício público, porque você não vai ter um representante legal devidamente registrado e, repito, só tem essa possibilidade se você fizer o registro dessa ata. Tá? Renúncia, algo que acontece muito em associação, né, e vai ser inclusive objeto do nosso estudo de caso de hoje. Tá? As renúncias, elas devem ser feitas em documento próprio e tem que ter firma reconhecida. Tá? Ou por autenticidade, que é quando a pessoa que assina o documento ela vai até o cartório, né? E aí o selo de reconhecimento sai por autenticidade, o próprio cartorário diz que realmente aquela assinatura é dele, ou por semelhança, quando a pessoa tem ali a sua ficha, né, de assinatura, o cartorário verifica se ela é semelhante e ali vem um outro selo, né, que é por semelhança. Reuniões, mudei aqui sem querer. Reuniões presenciais ou online, a pandemia nos trouxe essa possibilidade. Antes da pandemia não era possível ter reunião online. Hoje, né, já é possível, a legislação já apresenta essa possibilidade, mas você tem que constituir uma prova, né, dos participantes. Não precisa gravar necessariamente a assembleia, mas você precisa pelo menos uma foto com todos os participantes ali, né, que o cartorário ele consiga, sem dúvida alguma, verificar
todos que participaram. Então não pode ser foto com a câmera fechada, você tem que aparecer bem o rosto, né? Você tem que ter ali toda essa organização para fazer a reunião online. Também é possível que você faça a reunião online, redija uma ata escrita e depois colha as assinaturas de todos os participantes. É algo um pouquinho mais difícil, mas, né, num clube de rugby, como você tem ali os treinos, enfim, tem os eventos, os terceiros tempos, né, você acaba conseguindo fazer essa parte burocrática de uma forma mais fácil. O WhatsApp vale para deliberar, mas não vale para formalizar. Qual é a diferença? Basicamente é isso que eu falei agora. Você pode fazer uma reunião por WhatsApp? Pode. Você vai, ao final, redigir uma ata e coletar as assinaturas. Tá? Você não pode juntar um print de WhatsApp como uma forma de comprovar essa deliberação. Mas, obviamente, a deliberação ela pode ocorrer de qualquer forma, desde que depois isso gere uma ata e você, né, vá lá e colha as assinaturas. É possível, né? Desde que, obviamente, o estatuto também permita, né, no caso de um voto antecipado, de você deixar um voto consignado por e-mail, por exemplo, tá? Isso também é possível. Até aqui tudo bem, pessoal? Regularização de associações inativas. Então, você pegou ali uma associação que já teve registro, já teve funcionamento, você reuniu aí alguns associados e ex-associados, enfim, ou pessoas novas, né, e você quer botar ela de novo em andamento, né? O que você precisa fazer? Para mim, a dica inicial, tem que arrumar um bom advogado, tem que arrumar um bom contador e você tem que ter uma pessoa muito boa nessa parte burocrática e de registro e de organização administrativa, porque é um trabalho bastante complicado, os cartórios eles são bastante sensíveis com relação à documentação, então se tiver às vezes uma vírgula, uma frase, algo que eles não, digamos assim, concordem, nem mesmo o advogado indo lá e explicando, eu já tive caso assim, onde a legislação me dava ali a certeza de que eu estava correto, mas o cartório não aceitava e não teve jeito. E aí é mais fácil você alterar o documento do que ir no juiz pedir uma liminar, né? Obviamente demora mais e é mais caro, então você, para evitar esses problemas, e a Magá agora está pegando um pouco isso, né, Magá? Indo fazer a parte do desterro, então sabe o quão difícil é você organizar essa parte quando você está em andamento. Então imagina quando está inativo, quando você tem que ir atrás, né, de pessoas e informações que você pode não ter, né? Então você vai ter essas 3 pessoas chaves aí para você conseguir reorganizar uma associação. E o que você vai fazer? Você vai ao cartório. Se você souber, você já vai direto ao cartório, senão você vai procurar todos os cartórios que tenham na sua cidade, né, de registro de pessoas jurídicas, e aí você vai lá e vai fazer uma pesquisa para verificar se a sua associação está lá registrada, né? Esses cartórios são municipais, então se a sua associação é de Florianópolis, só vai estar num cartório de Florianópolis, né? A não ser que ela seja antiga e pode ser de um distrito. Então, municípios mais novos, mais recentes, né, que podem ter feito parte de municípios maiores, aí você acaba tendo que talvez fazer até um deslocamento de cidade para fazer essa pesquisa. Não é o caso aqui de Florianópolis, mas pode ser de cidades aqui da grande Florianópolis, por exemplo, né? Você vai verificar ali a última ata que foi registrada, né? O último estatuto que foi registrado e a última composição que foi registrada nesse cartório. Né? Por que esses 3 documentos? A última ata para você verificar qual foi a última movimentação de fato que essa associação teve, né? E verificar o que de fato foi registrado. O último estatuto, porque você vai precisar pegar esse estatuto, que é o que está vigente, para organizar essa nova reunião, essa nova composição. Então, a eleição ela vai ter que ser com base nesse último estatuto, a convocação da Assembleia com base nesse último estatuto, e toda essa organização de reativação da associação com base no último estatuto. Não adianta apresentar um estatuto novo e não adianta tentar registrar uma nova associação com o mesmo nome, porque os cartórios se comunicam. Alguns até fazem esse trabalho para você não precisar caçar. Você vai lá, paga uma taxa, salvo engano, é R$70, e ele faz uma busca no Brasil inteiro dos registros com aquele nome, e aí te apresenta um relatório, né, para dizer onde está registrado aquela sua associação. E a última composição registrada no cartório, porque você vai precisar do presidente. Tá?
você vai precisar dele. Não tem jeito, não tem como fugir. Ah, o presidente faleceu. Acontece, né? Aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, que você vai ter que juntar atestado de óbito do presidente para comprovar que, de fato, ele, né, não existe mais, digamos assim, mas se ele estiver vivo, você vai precisar achá-lo, ou pelo menos outras dessas pessoas que estão com a composição. Não achei ninguém. É possível? É possível, sim, mas vai tornar um pouquinho mais complicado, e aí vocês vão precisar, de fato, da ajuda de um advogado. Tá? Que aí envolve processo, enfim, é uma coisa, né, um pouquinho mais complicada. Pegou isso tudo, organizou isso tudo, tem que verificar também a situação fiscal do CNPJ junto à Receita Federal, porque se a associação está inativa e não foi dado baixa lá atrás, todo ano que você não fez a declaração de imposto de renda, mesmo zerada, gera uma multa, e isso, a multa não é tão alta, mas, obviamente, se você passa, às vezes, 10 anos, 15 anos sem, isso vai prescrevendo uma parte, mas você tem ali um valor considerável de multa a pagar, e aí, para que você tenha, de novo, né, a sua CND, a sua certidão negativa de débitos junto ao governo federal, especificamente, nesse caso, né, você precisa ter a regularidade fiscal junto à Receita também sendo declarada, né? Então você precisa verificar isso tudo. E tudo isso você só consegue fazer, essa situação fiscal, essa regularização, com um representante legal. Então, por isso é muito importante que essas atas de posse, de eleição em posse, sejam sempre registradas o mais rápido possível. Tá? E quando houver renúncia, quando alguém, né, olha, eu quero sair da associação, vamos resolver aqui entre nós. Não, faz a carta de renúncia, pega o documento já, antes que essa pessoa viaje, que ela assuma, enfim, que fique numa situação difícil de vocês encontrarem ela, tá? Porque depois é sempre muito difícil, mesmo que ele não esteja mais no mandato vigente, é o último representante legal que faz o pedido de registro da nova ata, que faz a alteração, né, do responsável legal na Receita Federal também, caso, né, não tenha já uma ata registrada. Então, a importância de vocês sempre guardarem quem é o último representante legal da associação. Tá? Tudo certo até aqui, pessoal? Declarações de utilidade pública. Isso é algo que eu não tenho a menor dúvida que ela tem aí um prazo de validade. Tá? No âmbito federal, ela já não existe mais, né? Já veio uma lei de desburocratização, né, desde 2015, que não precisa, né, você ter ali uma declaração de utilidade pública, você só precisa se adequar ao edital e à própria lei 13.019. Então, todas as associações, independente se ela tem utilidade pública ou não, né, estadual ou municipal, ou se ela já teve a federal no passado, todas elas podem participar. O que importa para o governo federal hoje não é se ela tem essa declaração, se ela já teve, é se ela se adequa aos editais e à legislação no momento do pedido do programa, do projeto, enfim. Tá? Mas aqui em Santa Catarina nós temos ainda a estadual, né, que é regulada por uma lei mais recente, ela teve uma alteração agora, que é a 18.269 de 2021, né, aqui está o link, depois vocês podem acessar. Hoje, o governo do estado ele não tem nenhum projeto incentivado para as associações. Tá? Exatamente porque a 13.019 ela é bastante complexa para fazer esse tipo de situação. Tá? É muito difícil de trabalhar com a 13.019 para os estados. Então, eu sei porque eu trabalhei numa secretaria, né, de esporte estadual e nós tentamos, na época, fazer algo nesse sentido, e realmente era bastante complicado, envolve um chamamento público, é praticamente uma licitação para você fazer esses programas, né? Aí tem algo, né, parecido com a lei de incentivo ao esporte, que o governo do estado não já teve no passado, foi revogado na reforma agora de 2019, e estavam em discussão para reativar, que é a lei do mecenato, né? Já tem na cultura, tem o PIC, né, que é o Programa de Incentivo à Cultura, que é mais ou menos uma lei Rouanet catarinense, mas nós ainda não conseguimos replicar a lei de incentivo ao esporte aqui para o estado de Santa Catarina, e a gente espera que isso aconteça em breve para poder
ter aí mais uma forma de financiamento, não só dos clubes de rugby, mas do esporte catarinense, né? E você tem também a declaração de utilidade pública municipal, que é pela Lei 7.798/2008, que também é aqui, né? É importante que não só para essas duas declarações de utilidade, mas para basicamente todos os programas e projetos que você vá fazer com a sua entidade, exige ali uma comprovação de 12 meses de atividade, tá? Então, você precisa, né? Se você está querendo tem uma associação recente ou que você ainda não fez o registro, faça o quanto antes, né? Porque isso vai auxiliar nessa comprovação aí da atividade nos 12 meses, tá? A declaração de utilidade pública estadual, ela traz uma outra vantagem. Ela gera isenção nas taxas notariais. Então, essas taxas de registro de ata, de cartório, você tem uma isenção tendo essa declaração de utilidade pública estadual. A municipal, ela traz uma isenção também até certo limite em questões de IPTU, tá? Então, também é uma vantagem para quem tem patrimônio, né? Quem tem entidade que tem aí um patrimônio público. Essas são as duas principais vantagens hoje para essas duas declarações. Então, vamos entrar, acredito que na parte que mais interessa a todo mundo, que é Lei de Incentivo ao Esporte, né? Hoje esse é o principal projeto incentivado, a principal forma de entrada, né, de recursos novos em esportes amadores, e aí o rugby é um deles, né? Mesmo o futebol ainda utiliza muito Lei de Incentivo ao Esporte, né? Eu particularmente acho um erro você ter financiamento público no futebol, que é uma modalidade que gera um montante de recursos aí que superem muito, inclusive, o que é destinado para a própria Lei de Incentivo ao Esporte, mas entendo também quem defende, porque, né, o futebol também tem aí um trabalho específico, né, de base, de formação aí educacional, que também justificam, né, um pouco esse investimento, né? A Lei de Incentivo ao Esporte, então, né, a Lei 11.438 de 2006, né, tá aqui o link também, quem quiser fazer uma busca, né, uma pesquisa. Ela trata ali, então, né, de recursos que são destinados via renúncia fiscal, ou seja, o Estado deixa de cobrar impostos, né, para financiar uma atividade específica, nesse caso, né, o esporte, né? Ele é feito, né, ele é aplicado diretamente no proponente, no clube, né, ou na pessoa, porque lei de incentivo, uma pessoa física pode ser proponente também, né, sem problema nenhum, por meio de doação ou patrocínio. A principal diferença, né, é que a pessoa física que doa, ela faz uma doação, né, ou melhor, a pessoa física que aplica esse recurso, né, nesse projeto, ela faz uma doação, e se ela é uma pessoa jurídica, é chamado de patrocínio, não é chamado de doação, tá? Então, é doação e patrocínio nesse sentido, né? Projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados junto ao Ministério da Cidadania. Nós não temos mais no Brasil a figura do Ministério do Esporte, virou uma Secretaria Nacional, que é vinculada ao Ministério da Cidadania, tá? Quais são os limites, né, de doação? Doação / patrocínio. Pessoa jurídica até 1% do imposto de renda devido, e a pessoa física até 6% do imposto de renda devido. Muito importante, só pode patrocinar pessoas jurídicas que tenham como a base de cálculo do imposto de renda o lucro real. Tá? Isso é uma questão contábil, tá? Mas você tem duas formas, né? O lucro real e o lucro presumido. O presumido é meio que uma amostragem, então você não tem uma certeza o que de fato entrou na conta, ou melhor, o que a empresa faturou, o que ganhou, né? O que ela teve de renda. Então, o lucro real, somente essa modalidade, valor, né, bastante alto, inclusive, só essas empresas, essas pessoas jurídicas podem doar. Então, Simples, Eireli, microempreendedor individual, essas não vão poder doar para esse tipo de programa, somente pelas pessoas físicas aí dos empresários, que aí sim eles podem doar e entram na regra seguinte, né? Também é importante dizer que é do imposto de renda devido no ano seguinte, né? Então, o que acontece? Você vai pegar
digamos esse ano, né? Você tem um projeto aprovado esse ano, você tem uma autorização para fazer a captação esse ano. E aí, digamos que o Gabriel tem ali, seja dono de uma empresa Hub limitada, que tem a capacidade ali de 1% do IR, porque tem o lucro real. Ele vai analisar o imposto de renda que ele declarou em abril desse ano, porque as pessoas, né, jurídicas... Não, desculpa, abril desse ano maio desse ano foi pessoa física. Acho que é setembro, se eu não me engano, das pessoas jurídicas. Ou seja, é o exercício do ano passado. Então, ele vai pegar o que faturou no ano passado, vai gerar ali o que, em tese, né? Em tese não, aquilo que é devido, né, de imposto de renda, que você vai fazer essa conta de 1% que você vai poder aplicar. E você só vai deduzir do imposto de renda a pagar. Ou seja, se você tiver ainda como pagar esse ano, ótimo, né? Perfeito. Se não, você só vai deduzir do imposto de renda a pagar do ano que vem. Não existe pagamento de imposto de renda atrasado, tá? Nesse caso específico. Você vai deduzir na declaração. Então, você vai calcular da declaração anterior para deduzir da declaração seguinte, né? Da próxima que você vai ter que realizar. Pode ser no próprio exercício da doação ou, né, no seguinte. Tá certo? Vamos lá. Proponente, né? Então, aqui. Pessoas jurídicas, nesse caso específico, né? Estamos tratando aqui dos clubes, né? Pessoas jurídicas de direito público e privado, sem fins lucrativos, com finalidade esportiva expressa, mínimo de 1 ano em funcionamento e sem registro de inadimplência junto ao governo federal. Então, essa é a regra básica, tá? Como vocês podem ver aqui, pessoas de direito público também podem. Então, no caso das fundações municipais de esporte, fundação estadual, né, elas têm são pessoas de direito público e não têm fins lucrativos, então elas podem também fazer esses projetos de lei de incentivo. É mais raro, é mais difícil, mas é possível. Tá? Projeto desportivo ou paradesportivo, ele tem ali algumas áreas bem definidas e isso vai impactar, inclusive, no valor do projeto que vocês podem apresentar. Tá? Basicamente 3, né? O desporto educacional, então aquele que é feito na escola, em idade escolar, em geral no contraturno, em geral com uma parceria, né, com a Secretaria Municipal de Educação ou Estadual de Educação. Tá? O de participação, onde você tem ali até, de certa forma, um caráter de formação ou de introdução ao esporte, onde você não vai buscar títulos e muito menos, né, essa parceria em tese com as escolas e com o poder público, você vai trazer pessoas novas para o esporte, então você vai apresentar o rugby nas comunidades, como o Desterro já teve aqui, por exemplo, né, ou de rendimento, e aí nós estamos falando de alto rendimento sempre, independente, né, se você tem o resultado ou não, é sempre considerado alto rendimento, é quando você vai montar um projeto para participar de uma competição estadual, nacional, internacional, ou quando você vai montar ali uma estrutura para que você possa vir a disputar isso um dia com metas e projetos estabelecidos, né? Isso tudo vai estar dentro do seu projeto, mas são basicamente esses três nichos, né? Esses 3 ramos do desporto que você pode fazer a apresentação. Opa, mexi aqui. O prazo, né, para você ingressar com esse projeto, para você protocolar esse projeto, é de 1º de fevereiro a 15 de setembro, então desse ano, né, está encerrando. Quem deseja aí fazer, tem aí pouco mais pouco menos, né, de 2 meses, né, para fazer isso, né, não chega a 2 meses. E o número de projetos por pessoa jurídica, por associação, é de 6 por ano calendário. Tá? Então, quem quiser apresentar 6 projetos ainda esse ano, né, não tem limite de valor no total. Ele tem limite por projeto de acordo com o ramo e a gente vai tratar em seguida. Mas se você quiser fazer 6 projetos por ano, não há problema algum. E eu vou explicar por que é muito bom você utilizar esse limite de 6 e não focar no valor e sim na captação mais adiante. Gravem esse número de 6. Então, vamos aos limites. Projeto de rendimento. No máximo, R$ 5 milhões o projeto. Então, vai de 0, obviamente, né? De
né? Zero não, ninguém vai fazer um projeto de zero, mas, né? Vai do 0 até 5 milhões. Participação, 2,5 milhões. Eventos que contenham mais de uma etapa, então você vai fazer um calendário, né? A Federação Catarinense de Rugby vai fazer o Campeonato Estadual de Rugby, são várias etapas, né? Então até 5 milhões por etapa, são 10 etapas, pode ser 50 milhões, se são 100 etapas, né? Assim por diante, né? Desde que seja 5 por etapa, tá? Projetos de obra e educacionais não têm limites, tá? Então, se você vai fazer ali um projeto, por exemplo, o Desterro ganhou um terreno e vai fazer a construção de um estádio para o alto rendimento. Vai ter o projeto, né, de obra para alto rendimento, enfim, para o clube. Vai ter os 5 milhões? 5 milhões você não constrói um estádio, né? Então, projeto de obra não tem limite. Você pode fazer qualquer que seja o valor. E o educacional, a mesma coisa. Como o educacional é uma função, inclusive, do poder público, é considerado que não tem limite, né? Desde que você consiga ali captar e, obviamente, depois prestar contas, né? Também uma dica, né? A elaboração e a captação desses projetos, você consegue remunerar as pessoas que fazem isso, e os clubes precisam dessa ajuda. Essa ajuda é bastante importante para que você tenha um projeto bem aprovado, com regras e as suas definições, as suas metas bem estabelecidas. Isso vai impactar numa prestação de contas mais fácil no futuro, tá? E, obviamente, conseguir a captação, que é o mais difícil, tá? Aprovar projeto, ele é chato do ponto de vista burocrático, mas ele não é difícil, tá? A Secretaria Nacional do Esporte, e antes o Ministério do Esporte, eles aprovam bastante projetos. A maior dificuldade é você conseguir captar recursos para executar esse seu projeto. Então, por isso, a própria lei ela já traz essa possibilidade de remuneração. Quando você fizer o seu projeto, você vai ter basicamente 3 etapas ali, que é a atividade meio, né, que são as questões mais burocráticas, digamos assim, administrativa, a contratação de pessoas, a organização, a coordenação do projeto, né? Você vai ter a atividade fim, que é de fato o projeto, que é a execução, né, de fato. Então, se é participar de um campeonato, é de fato participar do campeonato. Se é apresentar o rugby na comunidade, é apresentar o rugby na comunidade. Se é escolar, uma participação com a prefeitura em escolas, você apresentar o rugby nessas escolas, né, que é a atividade fim. E, obviamente, os custos que você tem para fazer isso, né? Então, você vai, quanto, né, você pode remunerar? Você vai somar os custos dessas duas atividades, e aí você tem ali os limites máximos de remuneração, que é 10% desse valor somado para o educacional, 7% para a participação e 5% para o rendimento. E as obras, que não tem limite? Toda obra, embora ela não tenha limite, ela vai se enquadrar em uma dessas um desses 3 movimentos desportivos, né? A lei trata como movimento. Então, um dos 3 movimentos, você vai fazer uma obra. Se essa obra for para o uso educacional, então, no caso, uma fundação pública que vai construir um ginásio numa escola, por exemplo, né, e é possível fazer isso, você vai utilizar, então, ali o 10%, né, 7% se for para participação e 5% para rendimento. Então, mesmo que seja uma obra, você vai ter que enquadrar em um desses 3 movimentos, tá? E isso vai impactar em quanto você pode remunerar tanto a pessoa que elaborou quanto a que captou. Se for a mesma, obviamente, é um limite só, né? Se for 2, eles vão dividir esse limite. Você não pode dar 10 para um e 10 para outro, tá? É 10 no total, no somatório, tantas quantas forem, tá? Tudo certo até aqui, pessoal? Prazo de captação quando você recebeu ali, né, a aprovação, você fez lá o registro, pode falar. O Lucas Moreno levantou a mão. Oi, Lucas. Eu fiquei com uma dúvida aí. Diga. Se tu faz um projeto pensando em participação, tá? Que daí tu pode ter uma renda de até 2,5 milhões. Isso. Dentro do projeto tem que ter 10% destinado educacional e 5% ao rendimento? Não. Isso aqui, esses limites de 10% de educacional, 7% de participação e 5% do rendimento, é de remuneração da pessoa ou da empresa que vai trabalhar para elaborar e captar
recursos para esse teu projeto. Então, digamos que você... Qual é o seu clube, Lucas? Charrua. Charrua. Opa, abraço aí, não tá morto quem peleia. Valeu. O Charrua vai fazer um projeto, tá? Pro participação. Tá? Aí você gostou da minha palestra, Nicolas, faz o projeto para nós? Faço, não tem problema. Tá? Aí eu vou pegar, vou montar o projeto, né? Nós vamos fazer reuniões, eu vou fazer toda a parte, né, de construção desse projeto, nós vamos atrás dos orçamentos que precisam, é uma parte muito burocrática, eu já aviso, nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, porque eu ia ter que ficar uma semana, mais ou menos, dando aula, né, aqui para o Hub, então a gente pode até marcar um outro momento, sem problema algum, viu, Gabriel? Mas esses detalhes da confecção do projeto, a gente não consegue entrar pela questão tempo, tá? Enfim, isso tudo tem um custo, obviamente, né? Você vai fazer, né, ali com as pessoas que fazem parte do clube, ou você vai ter que contratar alguém. E, em geral, tem empresas que fazem isso. Algumas cobram alguma coisa na entrada, outras fazem somente no êxito, né? É mais difícil somente no êxito, já aviso, tá? Porque tem essa dificuldade de captação. Então, esses percentuais aqui dizem respeito somente à remuneração dessas pessoas ou dessa empresa que vai fazer esse trabalho, tanto inicial de elaborar o projeto e apresentar, quanto depois de buscar ali patrocinadores e doadores para esse projeto, tá? É nesse sentido. Obrigado. Isso aqui é a remuneração. Tá? Então, você Obrigado. fez um projeto de rendimento, você não precisa destinar para participação nem para educacional, tá? Perfeito. Obrigado. Nada. Eu já vou aproveitar aqui para adiantar o nosso próximo encontro, nosso próximo workshop vai ser justamente detalhando um pouquinho mais esses processos, né, de elaboração, submissão, captação, de projetos especificamente, tá? Ao final aqui eu explico um pouquinho mais o que vai ser. Boa, boa. O Mário levantou a mão. Meu presidente, fala aí, meu presidente. Tá mudo, presidente? Deu? Agora sim. Vamos lá. Teve aprovação agora no Senado recente, né, da renovação aí da lei do incentivo, que terminaria no final desse ano, né? Eles Isso. prorrogaram agora até, acho que final de 2027, se eu não me engano. Isso aí. E tiveram algumas alterações importantes no percentual que pode ser destinado pelas empresas, que passa de 1 a 2 para 2%. Isso. E em caso de esporte social, até 4%. Então, acho que vai ter um bom volume aí de grana disponível para os bons projetos aí no mercado. E também, Nicolas, pelo que eu li, abre também para empresas de lucro presumido também poderem entrar nessa doação para os projetos. Eu até ia falar isso no final, Mário, mas é importante você tocar nesse assunto. Eu trouxe essa apresentação no que está hoje, né, em vigor. Então, como o edital já estava aberto, né, o edital ele foi aberto, né, em fevereiro, e aí, nessa época não tinha... Só vale para o ano que vem. Só vai valer para o ano que vem, né? Ano que vem, sim, né? Mas aí, se eu falasse dos dois ao mesmo tempo, acho que ia dar uma bagunçada na turma. No final, ia falar dessa questão. Está tendo também uma discussão agora da Lei Geral do Esporte também, vai ter algumas alterações interessantes, mas aí são outros temas. Mas o Mário tem razão, está passando agora para 2% a partir do ano que vem. Ainda bem, né, que eles fizeram essa aprovação também para prorrogar, porque a lei ela previa que o último ano, né, de pagamento, digamos assim, da Lei de Incentivo ao Esporte seria agora em 2022, então isso foi prorrogado, né? E vai ter, de fato, essas alterações que o Mário trouxe. Certo? Vamos lá, então. Prazo de captação. Quando você apresenta, sai uma autorização para captação, né? Se o seu projeto for aprovado, obviamente, para que você possa iniciar aí essa captação de recursos. É o documento, sai no Diário Oficial, é um documento que você vai apresentar para as pessoas para comprovar
né, que você não está passando ali um golpe, e você de fato tem autorização e tem um projeto aprovado que a pessoa pode fazer a doação naquela conta ou o patrocínio naquela conta, que é algo legal e regular, né? Então, a partir dessa data que é publicada no Diário Oficial, você tem ali 2 anos para fazer a captação. Esse prazo, a princípio, ele é improrrogável, então se você não captar em 2 anos o mínimo, você não vai conseguir executar e você apenas aprovou o projeto, mas não gerou nada, né? E o que foi captado abaixo desse mínimo, você é obrigado a devolver para o Tesouro, né? E isso entra como se fosse pagamento de imposto, então você não consegue executar. Você tem algumas exceções, né? Quando você tem ali um contrato de patrocínio, então já algo, né, com a iniciativa privada que financie esse projeto, então para não perder esse dinheiro, né? Então digamos, né, a FECARU fecha um contrato com a Canterbury, né? A Canterbury quer investir no rugby catarinense, vai montar uma loja aqui, enfim, e decidiu que o Campeonato Catarinense vai ter o nome de Canterbury Campeonato Catarinense de Rugby. E esse contrato é por 5 anos. E aí, só que esse recurso todo não financia o projeto. Você vai fazer o pedido, né? Você vai juntar ali que dentro do projeto que como uma outra fonte de renda é esse patrocínio, você vai juntar esse contrato e aí você vai conseguir fazer essa prorrogação, né, durante esse período que você tem esse contrato de patrocínio, para que você não tenha ali, né, até de certa forma, má utilização do recurso público, porque você consegue fazer isso não apenas por 1 ano ou por 2 anos, você consegue fazer isso por 5 anos, você fazer essa captação para esse período, tá? Enquanto você tem esse contrato de patrocínio. E nos casos de readequação de análise técnica orçamentária, que aí são casos bem pontuais, específicos, quando você precisa fazer uma mudança ali no projeto, aí você pode ter aí esse prazo de captação prorrogado, porque obviamente quando é feita ali a readequação, abre um novo prazo, então, né, você não conta daquela autorização inicial, e sim do prazo que a readequação foi aprovada. Importante, fez a aprovação, né? Você fez um projeto de 100 mil, digamos, Gabriel doou 10 mil para o projeto. Pode começar a gastar? Pode começar a passar o cartão e fazer o Pix? Não. Tá? Captação mínima de 50% para projetos de obra e 20% para todos os outros projetos. Então, se o projeto é de 100 mil, só a partir de 20 mil captados que você pode executar, né, no caso de um projeto que não seja de obra, ou 50 mil no caso, né, de uma obra. Isso impacta muito naquela situação que eu trouxe dos 6 projetos. O que é mais fácil? Você fazer a captação de 5 projetos de 200 ou de 1 milhão? Então, quanto mais você conseguir segmentar em vários projetos o que é a sua atividade, a sua finalidade como clube de rugby, melhor e mais fácil vai ser você conseguir executar. Tá? Então, não tentem. O Figueirense, um tempo atrás, coisa de, acho que 11 anos atrás, mais ou menos, o Figueirense aprovou um projeto, lei de incentivo, 11 não, porque nem tinha, foi em 2015. Tá? Em 2015, o Figueirense aprovou um projeto para o CT do Figueirense para construir um hotel dentro do CT. Tá? É reforma de campo, construir academia e fazer um hotel. O valor do projeto, se eu não me engano, era de 23 milhões de reais. E tiro no pé. Obviamente não conseguiu captar nenhum mínimo. Tá? O valor é muito alto. É muito alto. Então, obra, né? Você não tem limite. Você pode fazer o valor que você quiser, mas você só vai conseguir começar a executar com 50% da obra daquele valor do projeto captado. Né? E aí você pega 23 milhões de reais, você tem que fazer ali uma captação, né, de 12 milhões, 11,5, né? Então, torna bastante difícil você conseguir começar a executar. Né? Então, cuidem e atentem muito para isso. Eu repito, é muito melhor você pegar e você dividir um projeto em vários pequenos do que você ter um projeto grande, sensacional, que você vai ter muita dificuldade para conseguir fazer essa captação e começar a execução. Tá? E é muito mais fácil você captar quando você já está executando. As pessoas tendem a acreditar mais no teu projeto quando você já consegue mostrar
fotos e provas e situações que demonstram que de fato é um projeto relevante, que de fato é um projeto que vai sair do papel e não apenas uma ideia, né, que foi aprovado por um burocrata lá em Brasília, né? Então isso de fato tem uma grande diferença, tá? Importante, independentemente da fonte, da origem, se você vai colocar lá, e é possível, você vai colocar que você vai ter outras fontes, né, de remuneração e de utilização, né, de recurso nesses projetos, se você vai ter patrocínios privados, se você vai utilizar doações de associados, ou mensalidade, ou próprio recurso que o clube possa ter dentro da sua conta, quando você coloca isso no projeto, esse recurso passa a ser público. Então, as regras estabelecidas para a execução do projeto valem para o gasto desse recurso, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar essa organização, né? E é possível que você faça isso, enfim, né? Modelo de parceria, mas você vai ter que depois prestar conta de todos esses recursos, tá? E muita atenção à prestação de contas, tá? Aprovar projeto é fácil, como já dito, é burocrático, é chato, mas é fácil. Captar é extremamente difícil, mas prestar contas é muito complicado, principalmente porque o dinheiro e o papel não mentem. Tá? Então, depois que você fez o gasto errado, depois que você não atendeu a regra estabelecida pela legislação, não adianta chorar. Não tem como resolver. Muito provavelmente você vai ter que devolver o recurso, sob pena, inclusive, de responsabilização pessoal dos gestores do projeto. Tá? Eu tenho duas pessoas com a mão levantada. Primeiro foi o Marcos e depois a Jennifer. Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo bem? Sim, tudo bem, Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem. Nicolas, eu estou com uma seguinte dúvida. Como se trata de recurso público, né, como estamos falando na verdade, você tem que seguir as mesmas regras de uma licitação normal, com publicação digital, ou você pode fazer de maneira simplificada, através de carta convite? Não necessariamente você precisa fazer licitação, tá? Cada projeto, cada edital, enfim, ele tem ali uma regra estabelecida, e isso tudo, né, já traz a própria lei, ela já traz. Então, no caso, né, do projeto de lei de incentivo ao esporte, ela exige orçamentos. Então, você não precisa necessariamente fazer uma licitação, um procedimento licitatório. O que eu quis dizer que você tem que considerar isso como recurso público é que você não pode gastar fora do que está estabelecido pela lei, não que você seja equiparado à administração pública, são conceitos um pouco diferentes. A licitação, ela é um procedimento utilizado para a administração pública, não para recursos públicos. Tá? Então, você não precisa fazer uma licitação como o clube de rugby recebendo ali a lei de incentivo ao esporte, mas obviamente você tem que cumprir o regramento de como você vai fazer uma compra. Você vai ter que juntar 3 estatutos, você vai ter que apresentar ali uma justificativa de preço quando você não consegue nisso, você não pode comprar, você tem, né, já tabelas de referências de valores que o próprio Ministério já estabelece, que você não pode fugir disso, mesmo com 3 orçamentos, né? A não ser que você justifique porque que saiu acima desse valor. Então, são essas regras que você tem que seguir, tá, Marcos? Não, beleza. E o pagamento desses recursos, obviamente, só por transferência bancária, né? Os pagamentos aos fornecedores, comissão, tem que ser chave fechadura, no caso. Sim, os bancos, em geral, eles nem fornecem cartão de crédito e cheque para essas contas, porque você abre uma conta específica, né, na Caixa Econômica, ali você tem ali uma conta específica, então eles nem fornecem. Você acaba tendo, às vezes, um cartão, mas é para acesso na conta, enfim, né? Tem umas particularidades que aí é melhor a gente tratar individualmente, né, caso, mas há até a possibilidade de saque, enfim, mas situações muito pontuais, tá? É bom considerar que não pode, porque é muito fácil você causar um problema e aí prejudicar uma prestação de contas como um todo por conta desses saques, tá? Sim. Obrigado. Nada. Jennifer, boa noite. Boa noite, está me ouvindo bem? Sim. Certo, eu falo dos Centauros, da cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. Opa. E eu tenho 2 dúvidas. Uma, em relação à obra, nós, por exemplo, não temos uma sede que é própria do clube, mas ela é cedida pelo município aqui.
Então, a gente tem o campo de rugby do município, né, onde a gente usa. Se a gente entrasse com um projeto, né, para fazer algum tipo de obra ali de melhoria, seria possível, dada essa circunstância? De repente, o município ele faz uma cessão, passa a ser do clube. Como é que funciona nesse caso? Desde que tenha uma cessão de fato e de direito, e não apenas de fato, ou seja, tem um documento público de que esse equipamento esportivo, né, essa sede, ela foi cedida por X, né, período de tempo registrado, né, de fato, você pode fazer sim a obra lá, tá? E isso vale não apenas para equipamentos públicos, mas para privados também, tá? Então, caso você tenha um aluguel, né, o aluguel, desculpa, o aluguel não foi um bom exemplo. No caso, você tem ali, você arrendou um terreno, você tem ali um comodato, né, desse terreno, só que, em geral, você precisa comprovar que esse comodato é, salvo engano, 10 anos, tá? Que é o prazo mínimo que você tem que ficar com esse terreno. É 10 ou 20 anos, eu vou confirmar e já te respondo com certeza, tá? Mas você pode, porque é considerado, né, o que vai depreciar essa obra ao longo do tempo, eles fazem um cálculo para saber se é permitido ou não você fazer essa obra naquele terreno que não é seu, né, nesse caso. Tá, certo. A outra dúvida, eu só não peguei aqui, tu disse que o prazo de captação 2 anos improrrogáveis, isso é, no caso, lei de incentivo federal, isso não é para... Ah, tá, não é projeto estadual, aí é diferente. Não, Rio Grande do Sul eu sei que tem um projeto, né, de captação, eu não entrei nesse detalhe porque até o Gabriel me informou que viriam convidados aí da região sul, mas que o foco era o estudo aqui em Santa Catarina, então, como nós não temos aqui mais no estado, né, eu não trouxe, mas eu sei que no Rio Grande do Sul tem, né, uma lei de incentivo estadual bem parecida, né, com a lei federal, onde você pode fazer essa captação, mas aí com impostos estaduais, né? E aí, obviamente, tem que ser vista ali o regramento, né, específico, né, dessa lei. Sim, eu queria era diferenciar, porque a gente teve um projeto aprovado há pouco tempo atrás, no início do ano, e a gente teve, eu acho que 6 meses para captar. E não deu tempo, e aí a gente não conseguiu prorrogar, por isso que eu perguntei a diferença. Então, aqui, na verdade, o estadual tem um prazo diferente. É que aí é como eu te falei, aí a regra é da lei, né, de cada estado, enfim, né, e aí também acho que 6 meses é um período muito curto, mas enfim, aí tem que pedir aí para um parlamentar pedir uma alteração dessa legislação. Sim, muito obrigado. Nada, uma boa noite. Bom, aqui eu trago alguns links, né, que são importantes para que vocês verifiquem as situações que eu trouxe aqui da lei de incentivo, né? Então você tem aqui, né, um passo a passo onde traz todas as fases, né, desde do estudo inicial, a confecção do projeto, a aprovação, a execução, depois a prestação de contas, né, que são uma série de modelos e documentos importantes que vocês vão precisar para fazer o projeto. Né, o acesso ao sistema, que é onde você vai cadastrar o seu projeto, você tem que fazer primeiro um cadastro de proponente, depois você, né, consegue essa senha e você vai começar a preencher o seu projeto diretamente nesse sistema e fazer ali o protocolo, é todo online, você não precisa mais mandar a documentação como era antes, né? Um manual, que aqui traz uma série também de informações importantes, estudo, né, vai depois junto com a apresentação e vocês vão ter acesso. E aqui umas perguntas frequentes e dúvidas que vocês possam ter, né, ainda nesse sentido. E é importante dar uma lidinha nesse material que vai, com certeza, ajudar bastante vocês, tá? Dito isso, como foi pedido pelo Gabriel, né, a parte da minha apresentação ela se encerra. Agora a gente vai fazer um rápido estudo de caso para ver o que vocês, né, entenderam aí dessa particularidade, principalmente na parte de regularização aí das associações, né? Então, é um caso que eu vivi. Esse foi um caso que eu vivi como presidente da FECARU. O Mário, né, que está aqui na reunião, acompanhou bastante, né? Então, gostaria de saber qual vai ser a postura e qual é a ideia que vocês
vão ter para resolver esse problema, né? O Gabriel vai dar maiores informações aí com relação ao prazo que vocês vão ter e como vocês vão se organizar aí nas salas, mas o caso é o seguinte, né? Você é chamado por associados à Federação Catarinense de Rugby para assumir a presidência. O antigo presidente se mudou para São Paulo e o vice para a Argentina. Ambos estão ainda na vigência de seus mandatos, que se encerram apenas no ano que vem. A federação é uma associação devidamente registrada no cartório Faria, que é aquele link ali que vocês vão ter acesso. Aí eu vou mandar ali no chat também para que vocês possam fazer uma pesquisa e verificar a documentação. O estatuto prevê novas eleições em caso de renúncia ou vacância dos cargos, desde que convocadas por 1/5 dos associados. Número de apoiadores que você já possui. Então, você já tem 1/5 dos associados, né, que querem fazer essa nova eleição. Apresente soluções para que você possa ser eleito e tomar posse o mais rápido possível. Então, a pressa é que você, de fato, consiga registrar uma ata eletiva da Federação Catarinense de Rugby, né, com esse cenário que foi apresentado para vocês. Tá? Gostaria das soluções, não precisa, obviamente, redigir os documentos, mas também a lista de documentos que você precisa apresentar para fazer esse registro no cartório Faria. Tá? Eu vou mandar para vocês, então, aqui o link, vou deixar depois essa página aberta aqui no final, tá? Eu acho até que já está aberta do cartório Faria. Não. Vou pegar aqui cartório Faria. Vou deixar aqui aberto no estudo de caso, que vocês podem reler caso fiquem com dúvida. Vou mandar aqui o link para vocês. Chat, cadê aqui? Bom, tá aí o link. Gabriel, agora é contigo aí para fazer a divisão do pessoal. Acho que seria importante também, se possível, Nicolas, copiar o estudo de caso e colocar também no chat, porque acho que quando a gente separar em salas, eles não vão mais ter acesso à imagem da apresentação. Ah, tá bom. Deixa eu pegar aqui, então. Só deixa eu abrir a apresentação, então, para eu copiar. Só um minutinho. Mas só adiantando, então, pessoal, a gente vai separar vocês em o quê? 3 salas, acho que tá legal, né, Nicolas? 3 salas pelo número de pessoas. Vocês que mandam. Para mim, pode ser. Não tem problema. Pode ser, João. 2 ou 3? Acho que 3 tá bom. 3. Não vai ficar muita gente numa só. Em 2. O Gabriel... Ficou pesado aqui. Foi a Cris. É só para não me incluir na tarefa, tá? Eu tô só de espectadora. Tá. Só para na hora da contagem das pessoas aí, para vocês não ficarem confusos. Faz a tarefa também, Cris. Obrigada. Eu vou ver se é possível aqui, porque a separação das salas é aleatória. Tá? Então, eu vou definir 3 salas e depois qualquer coisa, né, pode acompanhar a discussão do grupo. Não, sim, claro. E depois a gente retorna. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu vou criar 3 salas, vocês vão ser enviados automaticamente para essas salas. Tá? Vocês vão ter em torno de 15 minutos, tá bom, Nicolas? Para discussão? Tá ótimo. Eu consigo mandar um documento por aqui pelo chat, pessoal? Consegue. Como é que eu faço aqui, então? Porque eu já criei um Word aqui que acho que vai ficar melhor. Então, vocês vão ter em torno de 15 minutos para discutir a solução. Depois, eu automaticamente retorno vocês para essa sala que estamos nesse momento. Tá bom? Ficou alguma dúvida com relação à dinâmica, com relação ao problema do estudo de caso? Pessoal, dá um print na tela aí, já tem salvo que precisa ali do estudinho. Então tá ótimo. Já estão com tudo salvo? Fechou? Então tá. Estou criando aqui a sala.
pessoal aos poucos retornando. E aí, deu tempo? Ficou corrido, não? Eu acho que ficou um pouquinho corrido ali, mas deu para discutir o pessoal ali no grupo. Alguém aí não conseguiu finalizar? A gente discute agora também. Exatamente, acho que essa é a proposta, né? Agora o pessoal trazer a solução que chegou e discutir se está correto ou não, enfim. Alguém gostaria de fazer as honras de apresentar uma alternativa inicial aí para a gente discutir e ver se quantas surgiram, se foram muito diferentes, enfim? Quem gostaria aí, quem se apresenta? Nosso grupo chegou num consenso aqui, mas com muito pé atrás. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Bruno, sou aqui de Joinville, sou presidente do Joinville Rugby Club. Nós seguimos completamente aqui o informativo do Cartório Faria, tá? O informativo do Cartório Faria, tem aqui uma seção que fala documentos necessários para registro de ata. E aqui ele vai discorrer um pouquinho alguns itens. No item 6, ele entra a especificação de se na ata constar a renúncia ou desligamento dos membros da diretoria, deve obrigatoriamente anexar as cartas de renúncia, reconhecimento de firma, tal. E aí vai entrar duas alíneas, né? Uma que ele vai dizer que vai puxar o estatuto, né? Então vai dizer que a substituição, né, ou a recomposição desses cargos vai vir de acordo com o estatuto, se você tem um estatuto que diz qual cargo sobrepõe a qual, e depois vai dizer que vai ter que estar na ata de reunião, né, na ata de que consta esse desligamento do diretor e do vice-presidente, tem que estar constando quem vai estar assumindo o cargo deles de acordo com o estatuto. Para isso, é necessário o reconhecimento de firma tanto do presidente que está renunciando, quanto do vice-presidente. Então, se ambos estão fora do Estado, no caso, tem que pedalar para ir atrás desse reconhecimento de firma. E dentro disso vai ter todo o documento necessário para você registrar a ata, que no caso seria o requerimento do cartório, né, a ata original e uma cópia simples. A ata vai ter que estar redigida conforme o padrão aqui que o cartório aceita. Vai ter que ter o edital de convocação dessa reunião, porque é uma reunião formal, né? Essa ata tem que ser registrada. A lista de presença com as assinaturas e uma cópia simples do último estatuto registrado. Foi esse o caminho que nós chegamos. Esse é o caminho que vocês chegaram. Ok. Alguém chegou num caminho diferente? Vamos lá, pessoal. Não fiquem com timidez. No nosso grupo ali, o que a gente observou também é que inicialmente se deve pegar desse quinto de apoiadores aí, indicar quem vai ser o vice-presidente, né? Recompor, já que no caso só tem o presidente, né? Inicialmente no problema ali. Definido. Ok. Alguém com outra solução? Outra alternativa? Não? Bom, então vamos à resposta, né? Basicamente, o caminho que vocês escolheram não está errado, tá? Não está errado. Eu, de fato, coloquei uma pegadinha dentro desse problema. De fato, o que aconteceu aqui aconteceu comigo, tá? O vice-presidente da FECARU, ele era argentino, Tomás Folatelli, quem é aqui de Santa Catarina talvez conheceu, e ele retornou para a Argentina, tá? E no meu caso específico, nós fizemos uma nova eleição de toda a diretoria, e aí a renúncia dele nós tivemos que buscar um documento que ele teve que preparar, ir na embaixada lá em Buenos Aires, reconhecer a firma lá, e aí ele mandou por correios para nós, para vocês verem o quão difícil é para você reconhecer uma firma. Ele não tinha firma reconhecida aqui no Brasil, tá? E aí, olha toda a burocracia que é para você fazer essa recomposição desse vice, né, nesse caso, porque ele se mudou, ele não está mais no Brasil, tá? Eu pedi
soluções para que você possa ser eleito e tomar posse o mais rápido possível. Então, no caso, era para o presidente só. Tá? Então, era de propósito que eu não coloquei os outros membros, era de propósito que eu não falei, né, que você tinha um vice, né, é algo para vocês já irem pensando não somente na parte formal, mas também naquela necessidade que às vezes você tem de assumir o controle da associação, porque ela não pode parar, você tem pagamentos, você tem toda ali uma, né, recebimento de recursos, você precisa fazer o registro no banco, e em geral os estatutos, eles não dão esses poderes para os vices. Eles dão para o presidente e, em alguns momentos, para o financeiro, tá? Então, a ideia é que vocês tentem já também ligar a cabeça de vocês no modo de escolher o caminho correto que seja mais rápido do que necessariamente você fazer toda uma recomposição de um cargo que, nesse momento específico, ele é secundário, ele não é tão importante quanto o presidente para você praticar os atos, tá? Então, vocês não escolheram o caminho errado, de fato, era esse o caminho, você buscar as cartas de renúncia, você buscar esse 1/5 de associados para fazer, convocar essa assembleia e fazer novas eleições. Esse 1/5 desses associados vão assinar o edital, tá, de convocação. Depois, na hora do registro, né, o cartório vai conferir se realmente esse 1/5 está previsto no estatuto, né, mas nesse caso, como vocês viram, a própria lei traz, então já é uma regra posta, tá, e a ideia era que você fizesse apenas a recomposição do presidente, nesse caso, com a renúncia do presidente e o registro dessa ata da eleição do presidente nesse primeiro momento. Tá? O vice substitui o presidente? Sim, mas em questões de saída permanente, alguns estatutos eles trazem a necessidade de nova eleição. Outros permitem que você conclua o mandato. Nesse caso específico eu não coloquei aqui, mas há necessidade de nova eleição. O vice ele só substitui o presidente em questões de saídas ou ausências temporárias, não permanentes. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma consideração? Então, eu agradeço a todos aí a paciência, né? O Gabriel também pediu aí que fosse feito um checklist aí, uma atividade extra para vocês fazerem, né, no curso aí desse workshop. Então, como uma ideia, né, vocês prepararem esses documentos, né, uma ata aí de constituição ou eleição da diretoria, aqui está a diretora, mas é a diretoria mais recente, tá? Do clube que vocês estão, então, se vocês estão montando um clube, uma ata de constituição, se vocês já têm um clube que existe e está regularmente registrado, uma ata de eleição da diretoria mais recente, um edital de convocação para esse registro, né, dessas atas, um estatuto, né, registrado ou um novo estatuto que vocês peguem aí do clube de vocês, e um requerimento de registro de ata de constituição de associação ou da eleição dessa nova diretoria. Esse requerimento aqui é um modelo que os cartórios fornecem, então vocês podem acessar naquele link lá que eu passei, tá? Ou no cartório, né, mais próximo aí de vocês, para que vocês tenham esses documentos em mão. Esse é digamos assim, um material, um kit básico de constituição e registro de ata de diretoria. Agradeço mais uma vez o tempo, a paciência de vocês, a delicadeza de não perguntarem quem é esse cara que tá aí fazendo a apresentação, porque, né, não sei se obra do João Felipe ou do Gabriel pegaram uma foto de 8 anos atrás minha aí, então é outra pessoa, né? Isso aí a gente está falando de não só 8 anos, mas mais ou menos uns 25 quilos, um casamento e um filho de 2 anos e meio atrás. Então, obrigado aí pela delicadeza de não fazerem esse questionamento. E fica aí os meus contatos, fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade. É sempre um prazer trabalhar com esporte, mais ainda com o rugby, que é um esporte que eu me apaixonei quando adolescente, e até hoje a gente contribui para o clube e para o esporte em geral. Obrigado aí, uma boa noite. Obrigado, Nicolas, né, pela palestra. Acho que foi extremamente rica, né,
e muita informação, assim, né, importante para o pessoal dos clubes. E a proposta, né, para a sequência do projeto, né, com essa atividade extra, a gente vai justamente encaminhando algumas atividades para que não fique, né, um espaço entre um workshop e o outro, e que tenha relação, obviamente, com os conteúdos de cada um dos workshops. Então, essa é uma primeira proposta de atividade, a gente pode encaminhar ainda na sequência outras. Agora a gente vai fazer aquela última dinâmica, né, o que o João propôs, justamente para puxar alguma eventual discussão ou tirar alguma eventual dúvida. Tá? João, está preparado aí? Pô, já coloquei aqui o link no chat. Tá. Pode conduzir aí, João. Uhum. E se, de repente, seria legal compartilhar a tela, Sim, para que o pessoal pudesse ir vendo as palavras que vão surgindo. Eu vou arrumar aqui. Pô, já estão vendo a minha tela aí? Sim. Uhum. Então, a ideia é que vocês coloquem, né, palavras né, que tenham surgido, né, e tenham relação com a palestra, né, e aí elas podem ser comentadas aí na sequência pelo Nicolas, enfim, se alguém quiser elaborar alguma outra questão, fique à vontade. Dá mais um minutinho aí, daí a gente... Aí eu fecho aqui. Agora a parte também do Mentimeter, eu acho que foi isso mesmo. Uhum. Se alguém quiser mais comentar algo aí. Nicolas, alguém? Eu acho que eu já falei demais aí, né? Já enchi muita paciência de vocês. Então, precisarem alguma coisa, ficar mais alguma dúvida, enfim, quiserem mandar um e-mail, uma mensagem aí, eu fico à disposição. Maravilha, Nicolas. Muito obrigado novamente pela participação aqui, colaboração com o nosso projeto. E acredito, né, que se surgir alguma questão mais específica, né, durante essa semana, próxima semana, a gente pode, de repente, entrar em contato, né, e exercer essa colaboração, assim, efetivamente, né, até no sentido de um valor, né, do rugby, né, do valor da solidariedade, né, que acho que está muito presente aqui nesse projeto também, né, da colaboração e tudo mais. Tá certo? Com certeza. Contem comigo. Muito obrigado. Obrigado, então, a todos que participaram também do nosso primeiro workshop. E, como eu comentei, o nosso próximo workshop é na última terça-feira do mês de agosto e será, né, ministrado pelo Luiz Vanucci, do Instituto Rugby para Todos, e o tema do workshop vai ser justamente relacionado a projetos, né? Então, a elaboração, submissão, captação de projetos, tá? Amanda, tem alguma pergunta, alguma questão? É só Fica à sobre a vontade. questão da tarefa extra. Uhum. A gente tem que encaminhar, a gente só debate aqui para o grupo, como é que vai funcionar? A gente vai encaminhar as demais informações aí no grupo do WhatsApp. Tá bom? Beleza. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite e até mais. Boa noite, até mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só lembrando que a gravação também vai ser botada no grupo, né? Sim, importante, se vocês puderem mandar depois a gravação, porque algumas pessoas ali do Desterro pediram, alguns membros ali do Desterro pediram, então a gente consegue mandar para o pessoal. A apresentação também dá para mandar? Sim, a apresentação, né, vocês já têm, né? Então fiquem à vontade aí, podem encaminhar a todos, sem problema algum. Tá? Legal.
E aí a apresentação, só se vocês puderem mandar, eu agradeço. Tá bom? Maravilha. Obrigado Obrigadão. pelo convite mais uma vez. E boa noite a todos. Abraço. Até mais. Boa Boa noite. noite. Pessoal, boa noite. Boa noite.